Conversa muito bacana, sensacional, com ela que está na frente do projeto aqui da TV Tati SBT, Vozes de Superação, um programa incrível que estreou há pouco tempo aqui na TV Tati. E a gente vai entender um pouco mais sobre o que vai acontecer no próximo sábado, o que aconteceu no sábado passado e ainda tem um tema muito bacana no dia de hoje. Bom dia, Vanessa, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo certo? Tudo ótimo, Vanessa Sesnick na nossa sala. Bom, claro que o Gui adora um spoiler, mas antes eu quero falar sobre Setembro Amarelo, porque essa semana a gente falou sobre Setembro Vermelho, que levanta a causa das doenças cardiovasculares, e o amarelo, que foi um dos primeiros que apareceu no mês de setembro, fala muito sobre a nossa saúde mental. Mas qual é o objetivo principal da campanha? Perfeito. Essa campanha é para poder ajudar pessoas que estão no fundo do poço e acham que não tem mais saída na vida delas. E essas pessoas muitas vezes desistem de tudo. Sim. E isso é muito sério e as pessoas não sabem como resolver isso. E muitas vezes as campanhas acabam falando para a pessoa: olha, a vida vale a pena, vai dar certo, tem esperança. Só que muitas vezes eu vejo que falta um direcionamento do primeiro passo que a pessoa precisa tomar para realmente prevenir esse tipo de situação e sair desse fundo do poço. Sim, com certeza. E aí o que eu quero falar é sobre isso. Muito bacana. Sobre trazer esse primeiro passo. Esse tema, e uma vez eu escutei, eu consumo muito rede social, Vanessa, e eu escutei um rapaz falando que na vida tudo vai dar certo. No final sempre dá certo. Se você está ruim hoje, é porque não chegou no final ainda. É só você continuar enfrentando os seus desafios diários que um dia você vai ficar bem. Mas quando a gente fala sobre uma pessoa que está nessa situação que ainda não está no seu melhor momento, ela que está tendo aquele, como eu posso fazer, aquele aspecto de depressão, cabisbaixo e tal, quais são os primeiros sinais que a gente identifica? Vamos lá. Primeiro sinal é realmente não ter vontade de fazer nada, nem as coisas que você normalmente gosta de fazer. Por exemplo, ir numa padaria, tomar um café, almoçar fora, não rola. Tem gente que chega num nível de fundo do poço tão profundo que não quer nem tomar banho, não quer nem comer, e isso é muito sério. Então essa pessoa, ela já perdeu a perspectiva da vida. E o que é que eu tenho para falar para essa pessoa? Eu quero que você pare e observe na sua vida. Você tem os seus próprios sonhos ou você está vivendo a expectativa que os outros têm para você? Porque quando você vive sempre querendo agradar as pessoas, querendo viver os sonhos que os outros têm, criar a expectativa, pegar as expectativas dos outros e viver isso, e ficar ouvindo o mundo de fora, você se perde de você. E quando você se perde de você, você fica perdido na vida e acaba gerando isso tudo como consequência. Então observe nesse momento, o que é que você está fazendo agora com a sua vida? Você está, não só agora, o que você fez ao longo de toda a sua vida. Sim. Tem muita gente que, desde criança, não ouve incentivo, não fala: nossa, como você é inteligente, como você é esperto. Não, ouve assim: você é burro, você nunca vai dar nada na vida. Essa pessoa internalizou tudo isso e ela acha isso dela, mesmo que não seja verdade. E tudo isso minou a autoestima dela, minou a vontade de sonhar que ela tinha, entende? O que a gente precisa resgatar é justamente isso, a vontade de pelo menos sonhar. Sim. Mas prestando atenção nesses primeiros sinais, a gente sabe que o ser humano tem altos e baixos, a vida de todo mundo tem os momentos tristes, os momentos felizes, somos feitos disso. Em que momento a gente entende o sinal e o tempo? Porque, por exemplo, você pode ter um dia ruim, você pode ter uma semana ruim. De repente, esse mês não está sendo dos melhores, mas em que momento isso se caracteriza já para uma doença, ali, alguma questão de saúde mental que você fala: olha, não está normal, isso aqui precisa de atenção. Perfeito. Como você disse, se aconteceu alguma coisa muito ruim na vida dessa pessoa, é normal ela ter um período de luto. Sim. Então ela realmente não tem vontade de fazer nada, ela fica triste. E o luto não é apenas pra morte, não, né? Ele pode perdas de negócios. Sim. Existem várias histórias de homens que faliram na empresa e acabaram tendo essa sensação de fundo do poço de que não tinha mais saída para ele. Então o luto serve para tudo que pode ter acontecido de ruim na vida dessa pessoa. Então é normal ter um período de luto. Só que passou esse período, passou esse tempo, ela precisa, se ela continua sem vontade de fazer nada, se ela não tem perspectiva de vida, ela começa a se preocupar. Só que quando chegou nesse ponto, qual que é a minha visão? Chegou nesse ponto, a gente já tem que correr para resolver.
Porque o que eu quero é prevenir que esse ponto nem chegue. E tem outra questão também que eu já vi de pessoas que engolem esse luto, seja de um relacionamento, de uma morte, de alguma questão, vive normalmente e aí ela estende uma depressão que sempre vai e volta, porque ela não viveu esse luto, né? Você acabou de me lembrar do episódio do Vozes de Superação da Aline Batista. Ela viveu isso. Quando veio a pandemia, o negócio dela foi por água abaixo, porque ela trabalhava com evento ao vivo. E aí ela viveu um luto e ela fez isso. Ela engoliu esse luto, ficou trabalhando até que ela teve uma síncope e teve um problema de saúde. Então, muitas vezes, não é que você acha que a sua vida acabou, mas você pode ter um problema de saúde vinculado a esse luto, a esse problema. Sim. Como é que a gente previne tudo isso? Essa síncope, esse fundo do poço, quando você foca nos seus sonhos. Se você tem clareza de quais são seus sonhos, o que você quer para a sua vida, o que é que você tem vontade de viver, você começa a dar pequenos passos em direção a isso. E quando você dá pelo menos 1, 2, 3 passinhos em direção a esses sonhos, você já tem mais energia de vida, mais vontade de levantar de manhã, mais vontade de conversar com as pessoas. Então, o primeiro passo... Eu dei uma live ontem de mais de 1 hora explicando sobre isso lá no meu Instagram. E quem quiser pode ir lá assistir. Mas para quem está assistindo agora, Vanessa, qual que é o meu primeiro passo? Seu primeiro passo é se reconectar ou criar novos sonhos para sua vida. Pode ser sonho grande, igual eu aqui. Eu tinha o sonho de ser apresentadora de TV, é um sonho grande. Sim. Mas eu também tinha o sonho de ter uma horta na minha casa e ter o meu pé de manjericão, o meu pé de hortelã, ir lá comer o alface da minha horta. Esse era um sonho que eu tinha, que é um sonho simples de resolver. Muito acessível. Acessível. Então eu não quero só que você pense em coisas grandiosas, porque essas pessoas que estão no fundo do poço, elas não acreditam que elas são capazes de coisas grandiosas. Então comece pelo pequenininho. Tá, eu quero então plantar o meu pezinho de alface e vou comer o meu alface aqui. Ah, eu tenho vontade de ter amizade com uma pessoa e você vai lá, se arrisca e puxa a conversa com essa pessoa. Essa é a dica que eu dou para hoje, para o seu primeiro passo, se você estiver no fundo do poço. Com certeza. E você acredita que dentro desse cenário também é importante a gente nomear as emoções e senti-las? Porque eu vejo muitas pessoas com algumas crenças limitantes de eu não choro, eu não posso chorar. Então eu estou triste, eu estou com vontade de chorar e fica segurando o choro naquela sensação e passa por isso. Pra gente atingir um lugar de saúde mental bacana, a gente tem que sentir as emoções e nomeá-las? Gabi, é lindo você falar isso, porque é exatamente isso. Às vezes a pessoa sente raiva e não se permite. Não, raiva é feio. Não posso ficar estressada. Não posso ficar. Não, sentiu tristeza. Não, é errado sentir tristeza. Não, gente, essas emoções existem. A gente precisa sentir. E eu brinco que a gente precisa sentir ela até o final. Então eu sou meio Até ela acabar. Até ela acabar. Então você tá com raiva, vai lá e escreve o tanto de raiva que você tá daquela situação. Porque quando você desabafa, coloca aquilo pra fora de alguma forma, conversa com alguém que você confia e ama, você dá um lugar para aquilo acontecer dentro de você e você pode encontrar saídas de resolução daquilo. Não adianta só ficar com raiva e não mudar sua atitude frente àquele problema. Não adianta você ficar triste e não mudar sua atitude frente àquele problema. A gente precisa ter clareza de quais são os sentimentos que estão acontecendo e quais as atitudes que você precisa tomar para superar aquele sentimento ruim. Até porque às vezes o pessoal vai sentindo pequenas raivas e vai engolindo, aí deixa virar uma bola de neve e de repente explode. Exatamente, explode por um negocinho desse tamanho. Sim, porque já tava ali consumindo pequenas raivas, né? Exatamente isso. E quando tem aquela pessoa próxima, né? Quem nunca conheceu uma pessoa que esteja, né, no fundo do poço? Porque na minha linha de relacionamento, Vanessa, tem sempre uma pessoa engraçada, um familiar, o que é cara de pau, o que é carismático, o que é mais quietinho, mas a gente sempre conhece aquela pessoa que está no fundo do poço, né? E ela anda assim, ó, com aquela visão cônica, parece que nada que você fala, ela acaba escutando. Como que a gente ajuda essa pessoa? Tá. Eu costumo falar que essas pessoas, elas muitas vezes não querem contar que elas estão vivendo aquilo. Sim. Pode ser que você tenha amigos que simplesmente não tenham ideia que está acontecendo isso com ela nesse momento. Você não sabe, porque ela não está contando, ela só se afastou de você. E você, de repente, achou assim, ela
não tá afim de conversar comigo. E não, às vezes ela tá vivendo esse problema. Então, quanto mais a gente falar sobre esse assunto, compartilhar posts sobre isso, conteúdo de qualidade sobre isso, a gente incentiva que esses conteúdos cheguem nessas pessoas. Por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem lá no meu inbox do Instagram de um homem falando: eu já tentei me matar 2 vezes esse ano, tô com depressão, com ansiedade, com pânico. Eu falei, assiste minha live de hoje. E aí depois da live ele escreveu assim: eu já estou sentindo, essa live foi perfeita, já estou sentindo a cura na minha alma. E eu falei, meu, que lindo, uma live. E de repente deu uma esperança pra ele, abriu a possibilidade de ele ver algo que ele não tinha enxergado. Então, quer ajudar alguém? Manda um conteúdo de qualidade pra essa pessoa. Vai lá, de repente, lá no meu Instagram, pega essa live, encaminha pra essa pessoa, encaminha no seu story, alguma coisa, porque alguém pode olhar, ver e falar: será que é pra mim isso daí? É verdade. Sim, faz sentido. Vamos aproveitar Setembro Amarelo para viralizar e compartilhar os conteúdos sobre saúde mental que visam essa energia positiva e essa melhora, porque a gente compartilha muito meme, né? A gente faz as correntes de meme, de coisas engraçadas, mas vamos aproveitar esse tema e esse mês para fazer isso, né, Gui? Agora eu quero falar sobre o programa Vozes de Superação. Eu quero saber como foi o último sábado, o feedback nas redes sociais, o que aconteceu. Que legal. O último sábado foi a nossa entrevista com a Adeli. Ela é mentora, ela trabalha com oratório e tudo mais. Ela trabalha também, ela é esposa do Marcelo aqui do Amit, é muito legal. E ela conta a história dela de superação em relação à doença que ela teve. E que o médico falou: não, você vai ter que ficar internada 6 meses aqui. E na verdade ela não precisou nada disso. Ela conseguiu mudar algumas coisas na cabeça dela, tomar decisões importantes e conseguiu resolver. E qual que foi a situação? O Chan, teve gente mandando mensagem pra mim e pra ela dizendo: obrigada pela sua história, eu já assisti 5 vezes o episódio, me ajudou muito a entender o que realmente eu tava precisando mudar na minha vida e superar na minha vida. Eu achei isso muito lindo. Quanto tempo tem cada episódio? Cada episódio, aqui no SBT, a gente passa o episódio de 30 minutos. Tá. Só que às vezes a gente tem uma conversa até mais isso que eu ia longa. perguntar. E aí a gente coloca o QR Code pra pessoa assistir a continuação lá no YouTube. Então no YouTube tem mais ou menos uns 45 minutos no total. Porque eu imagino que você encontra essas pessoas com histórias tão inspiradoras que você fala: meu Deus, eu não quero parar de falar. Eu tenho mais coisa pra descobrir aqui, pra passar pro público. Então você consegue soltar um episódio um pouco maior no YouTube. Exatamente. Legal. E agora o episódio dessa semana, gente, quem tava assistindo chorou. Ah lá, Guilherme, com a fofoca que ele gosta. E todo mundo, foi muito louco, porque assim, foi um casal, que é o casal donos do Capitão Mor, aqui de Tremembé, de Campos do Jordão. E eles também têm uma pizzaria em Tremembé. E eles contam, olha, eu tô arrepiada só de contar, de falar. Eles contam o perrengue que eles passaram para superar tudo durante a pandemia, que não podia abrir bar, não podia abrir restaurante. Olha, eu tô arrepiada. O que é que eles tiveram que fazer emocionalmente? E como eles são um casal, gente, você acha que trabalhar entre casal é fácil? Nada disso! Inclusive, eu acredito que isso seja um dos nossos segredos do sucesso. Sabe por quê? Tem muitos casais que se encontram de manhã, no café da manhã, à noite, e ficam juntos no período que estão dormindo. E aí não se acertam tanto no relacionamento. A gente tem a abertura de 24 horas por dia conversar e resolver. Então, por um lado, pra quem fala: nossa, vocês trabalham juntos e ficam juntos muito tempo, talvez seja o grande segredo da gente entender o espaço do outro, entender o que ele passou durante o dia. Às vezes no trabalho você não sabe o que seu companheiro tá passando, né? A gente se entende ali porque a gente tá sempre junto. É legal. E assim, existe isso de bom e existem os desafios. Quando a pessoa quer ir para um lado, a outra quer pelo outro. Então, o que acontece? Eles contaram problemas que eles tiveram que resolver no casal para as coisas darem certo como sócios, vamos dizer assim. Então eu acho isso bem interessante, quem de repente tem um negócio e que trabalha com o marido, com a esposa, de repente pode assistir essa história, ver a superação e encontrar uma saída para o problema que ela está vivendo. Né? É verdade, muito legal. E o segredo é, se a esposa falar eu quero, você fala tá bom. Não. A felicidade precisa ser o equilíbrio entre os certeza, dois, por brincadeira. favor. Que horas no sábado, para quem quiser assistir? 1h no sábado, aqui no SBT, ou então no @Vozes de Superação TV no YouTube. Perfeito, nos encontramos quinta que vem?
Sim. Olha o joinha do Fechado? Guilherme, olha lá. Hoje eu não fiz, Eu mas... não fiz, eu tô segurando o meu Tá aqui, ó. sentindo falta, ele adora o joinha da Vanessa. Que legal, gente. Obrigado, Obrigada Vanessa. pela recepção maravilhosa que vocês sempre fazem pra mim. Obrigado nós. Até quinta-feira que vem. Galera, 11 horas e 37 minutos. Vai de mais segunda pausa, segundo copinho de café. Toma uma água que a gente já volta. Não sai daí não. Tem gente que amanhece com você.